a diferença de discurso. Olha a forma como Jesus coloca as coisas. Se comparando a esse pão, a esse alimento da vida eterna. O que é a vida eterna? O que é essa eternidade? Será que nós temos noção disso? Será que nós temos noção de que somos eternos? Nós não temos, porque nós não estamos identificados com a nossa eternidade. Nós estamos identificados com o corpo, com a impermanência, com aquilo que é transitório. Nós estamos identificados com o mundo, com a matéria. Nós buscamos a felicidade numa série de conjunções favoráveis dentro do mundo material, do mundo físico, da aparência, das formas. E a eternidade não existe no mundo das formas, porque o mundo das formas é um mundo impermanente. É algo que surge e desaparece. E nós nos apegamos a essa impermanência. Nós nos apegamos a uma vida transitória, porque nós desconhecemos o caráter de eternidade que existe na nossa essência. No hinduísmo, existe uma expressão muito interessante, que eles usam, e chama-se Sat Chit Ananda. O que é o Sat Chit Ananda? Sat Chit Ananda são os atributos do ser. E nós somos consciência, existência, eternidade e êxtase, felicidade. Nós somos essas três coisas. A nossa essência é isso. Somos conscientes e seremos eternamente conscientes. Jamais perderemos essa consciência. Isso é um atributo do nosso ser. Somos existência e jamais deixaremos de existir. Isso também é outro atributo do nosso ser. E somos o próprio êxtase, a própria felicidade. O problema é que nós não estamos em contato, conectados ou identificados com essa essência. Nós estamos identificados com a substância, que é o oposto, com o corpo, com o transitório, com o impermanente, com um mundo de ilusões. A gente está identificado com as coisas com as quais nós vamos perder, com aquilo que é perecível. Porque você vai perder tudo. Você vai perder o corpo, você vai perder as suas posses, você vai perder a companhia das pessoas, você vai perder a roupa do corpo, você vai perder absolutamente tudo. O que você vai levar? Você vai levar alguma coisa contigo? Do mundo das formas, da substância? Não. Você vai levar no mundo da consciência. O quanto você desenvolveu a tua consciência. O quanto você desenvolveu o controle sobre as suas emoções, por exemplo. O quanto você desenvolveu a sua inteligência. As suas virtudes. O que são virtudes? As virtudes são atributos do nosso eu superior, do nosso eu verdadeiro. Que virtudes são essas? É a humildade. O quanto você desenvolveu de humildade? O quanto você desenvolveu de confiança? Confiança eu falo como se fosse a fé mesmo. Confiança está relacionado à capacidade que a gente tem de entregar-se aos eventos, aos acontecimentos, às imposições da vida, as proposições de Deus, aquilo que Deus coloca como tarefa, como obstáculo, como objetivo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Quando você não se revolta contra isso, quando você não luta contra isso, quando você não transforma isso em problema, você está desenvolvendo confiança. Quando isso passa a ser um problema,
quando existe uma rebeldia, uma dificuldade de aceitar a vida, de aceitar as provas, de aceitar a convivência com certas pessoas, de aceitar o trabalho que a vida te colocou para você fazer, executar. Quando você transforma isso num problema, você não está tendo confiança, não está tendo fé, não está desenvolvendo, portanto, essa virtude. Essa virtude continua subdesenvolvida em você. Então, o desenvolvimento pleno do ser passa pela aceitação, pela entrega, pela rendição, pela capacidade de você aceitar as coisas como são, as pessoas como são, a vida como ela é e as provas que a vida te trazem como um simples aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Não importa o que você está passando. Não importa que o que você está passando é necessário para você. Porque tudo aquilo que incide sobre nós, tudo, absolutamente tudo, é para o nosso bem. É que a gente não tem noção disso. Porque somos descrentes. Porque nos revoltamos. Porque somos rebeldes. Porque não pensamos dessa forma. Nós queremos estar no controle. Nós queremos ajustar o caminho de acordo com o que fique mais cômodo e conveniente para nós. Nós queremos que as pessoas se comportem de uma forma que fique confortável para nós. Eu não vou aceitar você pensar diferente de mim, onde já se viu, se comportar dessa forma, porque os meus padrões, que são os únicos que valem, não aceitam esse tipo de coisa. Então, nós nos colocamos de forma egocêntrica, dentro dessa perspectiva egocentrada, no mundo, né, como referência. E o mundo tem que se ajustar de todas as formas para corresponder às minhas expectativas, para que fique confortável para mim. Gente, se isso não é egoísmo, nada mais é. É o ego no centro. Isso é egoísmo. É a dificuldade que a gente tem de aceitar a diferença. A gente querer que as pessoas sejam uma cópia do nosso ser, que correspondam às nossas expectativas. Outra virtude que precisa ser desenvolvida é a virtude da alegria. Alegria é uma virtude poderosa. Alegria é uma virtude tão poderosa que quando a gente está com a alma alegre, a gente não precisa de lisarga, de pai de santo, de tratamento, de psicólogo. Vai ter a minha amiga psicóloga ali, né? De psiquiatra, de ansiolítico, de antidepressivo, de nada. Não precisa nem de médico. Você não fica doente. Você não passa dificuldade financeira quando a tua alma está alegre. Até isso, as coisas começam a dar certo para você. A tua frequência fica lá em cima. E com a frequência lá em cima, você consegue sintonizar com as coisas que estão lá em cima. E as coisas que estão lá em cima são coisas boas. Quando a alma está triste, depressiva, macambúzia, entregue, desalentada, angustiada, desanimada, a frequência vai lá para baixo. E aí você vai sintonizar com o que está lá embaixo. E lá embaixo vocês não vão ver São Francisco de Assis, vocês não vão ver Santo Agostinho, nada disso. Lá embaixo é outro tipo de companhia, que vai afundar a gente cada vez mais. Então, o nosso objetivo, para você ter uma alma alegre, você precisa estar satisfeito. A alegria ela só acontece quando você está satisfeito. Certo? Isso é alegria. Não é ficar assistindo stand-up, essas coisas, e ficar dando risada. Isso aí não tem nada a ver, isso é desespero. A alegria, a alma alegre é aquela alma que já não sofre mais as investidas dos desejos, dos sonhos, das idealizações, né? Das coisas que você tanto quer, que tem tanto valor para você. A satisfação ela surge mediante essa distração, o desinteresse.
estou alegre com o que eu sou, com o que eu tenho, com as pessoas que estão comigo, com a minha realidade. Quando existe essa aceitação, a alma fica alegre. E a alegria muda a sua frequência. Então, é outra virtude que precisa ser desenvolvida. Quantas pessoas não sofrem doenças terríveis por conta de trazerem dentro de si questões mal resolvidas, coisas que não perdoou, ódio de alguém, de algo, do passado, de coisas que ela não aceita ter passado por aquilo, não engoliu aquilo. Então, a gente tem que revisitar a nossa memória, os recônditos do nosso ser e mudar o significado disso, abençoando tudo. Agradeço por ter passado, foi uma experiência fantástica, aprendi muito, precisava ter passado por aquilo, hoje eu sou uma pessoa, sabe, diferente, não importa, tem que mudar o significado. Porque, como disse, nada acontece para o nosso mal, é para o nosso bem. E nada acontece por acaso. Nós passamos pelas provas, pelas dificuldades que temos que passar. Porque existe uma lei universal organizando tudo isso. De ação e de reação, de causa e de efeito. Então, se aconteceu uma coisa ruim com você, está relacionado a coisas ruins que você fez. Isso não é punição. Isso é uma pedagogia universal, cósmica. Você está aprendendo. Você está tendo a oportunidade de aprender que não deve agir dessa forma, da forma como você agiu, sentindo o que você fez outros sentirem. Então, isso daí também não é punição. Isso é... Deus não pune. Porque Deus não é um ser que está transcendente, sabe? Que está fora da natureza, observando cada um de nós. Que tamanho que tinha que ser o cérebro desse homem para cuidar de tanta gente? Então, ele cria leis, princípios da própria natureza que regulamentam isso. E um desses princípios é o da ação e da reação. Outra coisa que a gente precisa desenvolver é a coragem. Coragem é uma virtude poderosíssima. E a coragem, ela surge quando você tem todas essas outras virtudes já mais desenvolvidas. Quando você tem mais humildade, mais confiança, mais alegria, aí você começa a ter mais coragem de enfrentar as coisas. Porque como é que uma alma deprimida, uma alma cheia de convicções equivocadas de si mesma, especialmente convicções de fraqueza, sabe, de incapacidade, de impotência, quando a avaliação que você faz de si é a avaliação de alguém tão pequeno, tão incapaz, como é que você vai se lançar diante de algum desafio? Não consegue, você se recolhe. Então, você tem que reconstruir toda essa imagem interna de si mesmo. Isso é um processo. A gente passa, às vezes, vidas para desenvolver isso. Não importa, mas temos que dar esse primeiro passo. A virtude da perseverança. Que a perseverança, ela só pode surgir no ser quando não existe desânimo, quando não existe comodismo, quando não existe, enfim, não existe esses outros, né, vícios mentais, que é o oposto das virtudes. Os vícios mentais, eles se instalam na gente a partir das nossas convicções, das nossas crenças, de tudo isso que a gente vai construir. E assim como a gente construiu, a gente pode desconstruir. Porque é natural nós sermos tudo isso. Isso faz parte da nossa natureza. Mas nós não estamos envolvidos com o que nós somos, com a natureza. Nós estamos desconectados da nossa natureza. Nós estamos vivendo a vida
de um ser que não existe e vive num mundo que não existe. Porque isso é o ego. O ego não existe e vive num mundo que não existe. Que mundo é esse? O ego é resultado das nossas idealizações, dos nossos sonhos, das coisas que a gente construiu como essenciais para a gente. E aí isso se transforma num mundo, isso precisa de um habitante para viver nesse mundo. E esse ser que habita esse mundo é um personagem que você cria, sem perceber. Esse personagem é o ego. E aí, você esquece que você não é esse personagem e esquece que esse mundo não existe. Só que você não sai de lá. Você fica entorpecido nesse mundo imaginário, nessa ilusão. E passa a vida inteira ali dentro. E perde completamente a conexão com a realidade, com aqui, com agora, com o que é real. Você deixa de viver no real para viver no ideal, numa coisa idealizada. Você deixa de ser o que você é para se transformar num personagem dessas idealizações. Então, olha o tamanho da nossa insanidade. Olha o tamanho da nossa loucura. O quanto a gente está adormecido. O quanto a gente precisa buscar e aprender sobre nós mesmos. Porque a gente não entende que é tão poderoso assim. A gente não entende que é tão divino e tão especial assim. Porque isso contradiz toda a imagem que nós temos de nós mesmos, do outro, do mundo. Então é difícil escutar um louco, um lunático numa tribuna dizer esse monte de coisas e aceitar. Porque o nosso grau de identificação com esse mundo ilusório é muito grande. Então, nós não conseguimos prosperar. Nós não temos essa questão da perseverança. A perseverança é que se alimenta da humildade, da coragem, da alegria, de todas essas outras virtudes. Sem elas, não existe a perseverança. Depois nós temos a virtude da serenidade. A serenidade, que também só é possível quando todas essas outras virtudes surgem. O que é a serenidade? Serenidade é um estado de paz, de silêncio, de deixar o pouco, o racional, o mental, e começar a sentir-se sereno. Tem alguns remedinhos que ajudam. Mas dura pouco tempo, né? Depois você volta. Chama serenos, né? Quem já tomou serenos? Brincadeiras à parte, não ajuda coisa nenhuma, não. Nenhuma droga ajuda. Eu falo sempre isso. Existem alguns atalhos aí que você volta da experiência até pior. Tomem muito cuidado com o que vocês tomam, com o que vocês experimentam, com esses atalhos. Porque tudo que você precisa de mais poderoso e maravilhoso está em você. Vocês querem um atalho rápido e poderoso, é a meditação. A meditação, ela é um processo de expansão de consciência. É quando você começa a trabalhar uma condição de testemunha. Você deixa de ser o personagem para colocar-se numa poltrona e observar esse personagem. O personagem continuará assistindo, mas você não está envolvido, encarnado nele, acreditando que todos esses enredos mentais, tudo isso, você está envolvido, você é parte disso. Não, você não é. É como numa poltrona de cinema. Você está ali assistindo a um filme.
Você não está dentro do filme. Embora você se envolva emocionalmente, não sei o quê. Quando a gente vai ao cinema é assim, né? Não, mas você não está. Então, a meditação é isso, é trabalhar essa condição de testemunha, de observador, de algo que está abandonado pela gente, em função do nosso desleixo, do nosso desinteresse por si mesmo, da dificuldade que a gente encontrou de criar essa conexão com essa testemunha. Nós vivemos muito mais envolvidos com essa ilusão, com esse filme. O ser humano, usando a analogia do cinema, eu vou citar Nisargadatta Maharaj, que é um dos meus mestres, que, aliás, inspirou o nome da casa. A casa chama Nisarga, por causa do Nisargadatta Maharaj também. Nisarga quer dizer natureza. A gente ainda não sabe o que é natureza, a gente está desconectado dela. E nossa relação com a natureza é uma relação predatória, porque a gente não sabe que a gente pertence a esse todo. A gente não sabe que eu, você, o poste, a luz, o chão, o tapete, é tudo uma coisa só. Que existe uma integração. Que todas as ações minhas, danosas, eu estou me machucando com aquilo. Né? Como jainistas. Os jainistas, eles usavam uma espécie de uma máscara, igual aquela que o Dirceu está usando ali, né, Bob? Uma máscara assim, ó, para não correrem o risco de engolir um inseto no caminho, tinha muito inseto daí. E eles andavam assim na ponta dos pés para não pisar numa formiguinha. Isso é o radicalismo, né? São tradições hindus que, enfim, são muitos braços, né? Mahavira, que é o grande avatar do jainismo, ele também trouxe grandes verdades, mas os seus seguidores, como aconteceu no cristianismo, no budismo, no islamismo, eles vão distorcendo tudo, porque não entendem e transformam aquilo em algo assim. Mas, enfim. Então, a gente ainda não... Nisargadatta, ele dizia o seguinte, que o ser é como uma tela de cinema. Esse é o que nós somos. Nós somos a tela do cinema. Antes do filme começar, a tela está lá, não está? O filme acaba, a tela continua lá, não continua? Teve naufrágio no filme. A tela não se molhou. Teve fogo, incêndio. A tela não se queimou. Tiro para todo lado. Quem gosta de tiro? A tela não foi atingida por nenhum tiro. Esse é o ser. Então a gente está diante de um filme. A vida tem que ser entendida desta forma. Nós temos que ser essa testemunha, essa tela. O nosso envolvimento com esse filme é que traz o sofrimento, que traz dor, angústias, infortúnios, tristeza, né? Então, nós temos um papel de responsabilidade conosco mesmo, de buscar esse autoconhecimento, esse autoentendimento, parar de vitimizar-se, parar de achar-se infeliz, coitado, triste, e isso e aquilo, só porque aquilo que você construiu, os seus construtos mentais, as suas idealizações, elas não correspondem, elas não aconteceram de acordo com o que você idealizou. Gente, isso é entorpecimento, isso é torpor. Isso não é a realidade. Já levei uma cutucada aqui. Olha, Machivai. Doeu eu ver essa unha tua. Tem que cortar essa unha. Não, foi lá. Às vezes eu esqueço. Se empolga. Não dá. Já.